Baleias e golfinhos são conhecidos como os grandes mamíferos dos oceanos, mas algumas espécies de golfinhos também são encontradas em rios. Têm papel fundamental para os ambientes aquáticos, mas não só isso, são cruciais para a nossa sobrevivência. São os jardineiros dos mares. Quando os cetáceos, as baleias e os golfinhos mergulham a essas profundidades, eles se alimentam dessas presas, vêm à superfície e geralmente na superfície da água eles defecam. E as fezes de baleias e golfinhos servem como fertilizantes das algas marinhas. E essas algas acabam processando, utilizando esses nutrientes para gerar oxigênio para a humanidade. E uma informação é muito importante para a humanidade. Metade do oxigênio que nós respiramos, ele é proveniente da fotossíntese que vem do oceano, das algas marinhas. No Repórter Eco de hoje, vamos destacar a reportagem que você acabou de ver um trecho sobre as baleias e os golfinhos, esses animais encantadores. Um pesquisador da USP escreveu um livro para compartilhar conhecimento científico sobre eles em linguagem bem acessível, cheio de fotos. E você vai ver também. O ambientalista e geógrafo de formação Mário Mantovani, considerado um dos mais importantes defensores da Mata Atlântica, fala sobre a nova etapa da carreira à frente da Associação Nacional de Órgãos Municipais ligados ao meio ambiente. E documentário da jornalista Nádia Pontes alerta para o risco do Cerrado deixar de ser monitorado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais por falta de verba do governo federal. Ele é o segundo maior bioma do Brasil, depois da Amazônia. Mário Mantovani se tornou conhecido e respeitado como uma das grandes vozes em defesa da Mata Atlântica. Na Fundação SOS Mata Atlântica, o ambientalista coordenou a maior campanha de mobilização pela despoluição do rio Tietê, na cidade de São Paulo. Agora, em novo desafio, assumiu a direção de Relações Institucionais da ANAMA, Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, que ajudou a criar. Na luta pela preservação ambiental, precisa mobilizar as pessoas no local onde o fato acontece? Tem que correr para o estúdio de TV, assim que ocorre uma tragédia como a de Brumadinho, com o despejo da lama tóxica da mineração. Mário Mantovani faz isso há mais de 40 anos. Mesmo diante das adversidades, com um sorriso largo e distribuindo abraços apertados. Com a pandemia, precisou reinventar formas de agir, mas sem perder o entusiasmo. A história do geógrafo do interior de São Paulo se confunde com a da Fundação SOS Mata Atlântica, onde atuou por décadas, presente na defesa do Código Florestal, a legislação que determina a preservação de áreas de vegetação nativa no país, e na campanha pela aprovação da Lei da Mata Atlântica. Uma das lutas talvez mais importantes que você participou ativamente foi pela despoluição do rio Tietê. E naquela época a gente não tinha essa possibilidade de fazer toda uma mobilização por internet, não tinha redes sociais. Como é que vocês conseguiram mobilizar tanta gente para dizer que era importante limpar o rio? Eu já trabalhava com rios, minha formação de geógrafo, tenho uma especialidade em manejo de bacias, que era o rio. E o rio é o espelho da sociedade, Você olhou ali, você sabe como é que estão as pessoas. Ou com muita terra no rio, você sabe que está usando mal o solo. Se tiver lixo, você sabe que essa população não trata bem seus resíduos. E aí a gente vai. E é lógico, a questão das doenças. Esse era o grande ganho que a gente queria para a campanha do Tietê. Como é que você se virou ou está se virando durante a pandemia sem poder fazer todo esse contato corpo a corpo? Isso é insuportável, porque a presença e esse abraço não era um abraço só por abraçar, mas é de solidariedade, é de compartilhamento, é de quem quer juntos, buscar soluções para a natureza. Mas é um aprendizado, eu acho que valeu, aprender, por exemplo, a usar
uma mídia social diferente através dessas teleconferências, a ponto de, em um ano, com a Frente Parlamentar Ambientalista e com a ANAMA, foram mais de 70 eventos, né? Nós conseguimos chegar a mais de 20 mil pessoas diretamente e depois isso se multiplicou de uma forma muito maior. Você saiu da SOS e assume outra função na Associação Nacional dos Órgãos Municipais ligados ao meio ambiente. Por que essa experiência é importante nesse momento? Quando você tem um desgoverno, como a gente está vendo ultimamente, você tem que buscar instrumentos e a própria sociedade. A primeira negociação, que vamos dizer assim, de mobilização e de participação da sociedade é do governo local. Se o governo fala que pode, por exemplo, não proteger matas ciliares, nós temos exemplos de municípios que falaram, nós vamos proteger 60 metros, nós não queremos enchentes, nós não queremos perdas aqui. Isso é um processo educativo. É assim que se funciona nos temas ambientais. Você tem que conquistar, mostrar que isso tem impacto para cada um. Este ano, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, mais conhecida como Conferência de Estocolmo, está completando 50 anos. Foi nesse encontro da ONU que surgiu uma ideia muito importante que vem sendo difundida de lá para cá, é lembrada pelo Mário, nosso entrevistado, e tem tudo a ver com as atividades que ele está realizando hoje. É preciso pensar globalmente e agir localmente. Quando você fala derreter as geleiras no Polo Norte, né, isso não toca as pessoas. Mesmo com aquela foto do urso, você olha e fica assim. Mas quando você fala, no seu município tem 8 graus de diferença entre bairros, porque não tem árvores, como o caso de São Paulo, 8 graus tem impacto na qualidade de vida das pessoas, como diz Paulo Saldiva, né, da Faculdade de Saúde Pública. E é isso que a gente tem que fazer. Essa primeira negociação, esse primeiro impacto, esse primeiro envolvimento tem que se dar onde eu estou no meu dia a dia, na minha igreja, na minha associação de moradores, no meu sindicato, no meu condomínio. Se eu não conseguir fazer isso, cuidar da minha árvore, da minha rua ou no meu condomínio, eu não vou salvar o planeta. A gente está nesse momento de muitas perdas na área ambiental e você segue com uma espécie de mantra dizendo: tristeza não resolve nada. Por que você está sempre repetindo essa frase? Quando você vai enfrentar uma situação como o caso do Código Florestal, a Lei da Mata Atlântica, se você não acorda com essa disposição de dizer, hoje eu vou conseguir, né? Hoje vai dar certo, hoje a gente tem mais gente, eu estou vendo do meu lado tantas pessoas que acreditam nessa causa, que me concederam as suas assinaturas para que eu pudesse apresentar. Então, isso tudo é uma grande motivação. A gente tem muitas dificuldades que se apresentam e a gente tem que saber qual é o gatilho que te faz avançar nesse tempo. Um pouco alegria é o grande gatilho. E agora as principais notícias socioambientais da semana. Águas subterrâneas, tornando o invisível visível. É o tema da semana em que se comemora o 22 de março, Dia Mundial da Água. A campanha da ONU lembra que, embora escondidas sob nossos pés, as águas subterrâneas são essenciais para o fornecimento de água potável e precisam ser melhor gerenciadas por todos. Mais de 30 ONGs ambientalistas pedem à União Europeia que aprove legislação proibindo importações de produtos ligados ao desmatamento de países como o Brasil. Em carta, as organizações afirmam que a destruição de florestas deve ser banida do mundo se a humanidade quiser ter uma chance de estabilizar o clima. Animais e aves que dispersam sementes de árvores e outras plantas são os primeiros a sumir com a destruição da Mata Atlântica. É o que revela estudo publicado na revista Biotrópica, que teve suporte da FAPESP, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Grandes mineradoras brasileiras são contra o projeto defendido pelo governo Jair Bolsonaro, que permite a exploração em terras indígenas. O Instituto Brasileiro de Mineração considera que o PL em tramitação na Câmara, em regime de urgência, atropela a Constituição ao não prever o debate com a sociedade, especialmente a consulta aos próprios povos indígenas. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Documentário da jornalista Nádia Pontes alerta para o risco do Cerrado deixar de ser monitorado pelo INPE por falta de recursos. O Cerrado é a savana tropical com a maior biodiversidade do mundo. Desmatado, o bioma já perdeu mais de 50% da vegetação originária e agora, por falta de verbas, corre o risco de deixar de ser monitorado pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A importância deste programa está no documentário da jornalista Nádia Pontes. A paisagem é um mosaico de espécies rasteiras, arbustos e árvores maiores. Vegetação entremeada por formações rochosas. O Cerrado é assim, a savana mais biodiversa do planeta. O bioma é tão valioso quanto ameaçado. Quase metade da vegetação nativa já foi suprimida para dar lugar a lavouras e pastagens. A transformação cotidiana e veloz é registrada e monitorada por uma equipe do INPE. A jornalista especializada em meio ambiente e ciência ambiental Nádia Pontes acompanhou de perto o trabalho de campo dos técnicos e pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É muito impressionante quando a gente vai a campo e experimenta exatamente essa velocidade com a qual o bioma vem sendo substituído. Fomos visitar uma área que havia emitido um alerta de desmatamento. Há 2 meses, aquela região já havia sido completamente destruída e já tinha ali um grande armazém de grãos. Nádia se inscreveu em um edital aberto pelo INPE. O projeto de produzir um documentário sobre o programa de monitoramento do Cerrado foi aprovado. Durante 1 ano, ela foi a campo, registrou imagens, entrevistou técnicos, pesquisadores do Instituto e de universidades parceiras. O resultado pode ser visto em Ciência para o Cerrado, a história do programa de monitoramento. É muito mais complexo monitorar a vegetação do Cerrado do que a floresta. A floresta é quase aquele tapete verde, né, olhando de cima. O Cerrado não, ele tem vários tipos de vegetação. Então, como se diferencia uma área desmatada de um campo de cerrado? Então, os cientistas trabalharam todos esses anos aprimorando essa detecção. A falta de verba ou falta de financiamento pode descontinuar o monitoramento do Cerrado por parte da equipe do INPE. É um outro programa e de que forma isso pode impactar? A ideia era que o governo assumisse esse programa, né? O INPE é uma instituição governamental, então é um dado oficial, né? Só que não é um programa caro para o cofre, né? Pelo benefício que ele gera, não é um programa caro, isso os pesquisadores dizem muito, e só que não veio esse compromisso do governo federal, não veio a tempo, então o que sabemos é que até abril é possível que esse programa continue monitorando e depois disso ele vai ser encerrado. Essa situação ela pode ser revertida? O que você tem de informação a respeito disso? Quer dizer, o governo pode retomar esse financiamento a qualquer momento ou não? É possível que retome, né? Existem informações de bastidores de que uma verba de um fundo vai ser direcionada para esse programa, mas de concreto ainda não se tem nada. As equipes já foram desmobilizadas, muitas equipes, né, que fazem esse trabalho já foram desmobilizadas. Não vai ser simples,
contratar todo mundo de novo, né? Muita gente, enfim, já até saiu do país, que eu saiba. E então não se tem nada de concreto até o momento, né? O país tem um ativo ambiental gigantesco, né, e que é extremamente importante em termos ecológicos, é óbvio, pelas formação de água, formação de chuva, garantir biodiversidade, diversos outros aspectos. Mas no aspecto geopolítico, nós temos um grande ativo ambiental que poucos países têm. Cuidar desse ativo ambiental, né, apresentar isso para o mundo como um país que tem capacidade de gerenciar isso, né, dá um grande peso geopolítico no país. E para isso você tem que ter um monitoramento oficial desses dados. O Estado tem que ser capaz de continuar gerando e garantindo para a sociedade que esse monitoramento ele é transparente, né, e que ele traduz realmente aquilo que está acontecendo com o Cerrado brasileiro. É vital que todos possam entender e participar e exigir que os nossos representantes tomem ações para cuidar disso tudo. Porque não é só a vegetação que vai se perdendo, né? É a nossa água também que vai se perdendo, é o agronegócio também que perde. Para assistir o documentário na íntegra, basta acessar o canal do INPE no YouTube. Eu quero destacar o trabalho de todas essas pessoas envolvidas nesse programa. Esses pesquisadores e pesquisadoras tentam fazer para gerar esse dado, para espalhar esse conhecimento. Isso também precisa ser, ressaltado e eu parabenizo todos eles por esse grande esforço, porque não está fácil fazer ciência no Brasil de hoje. Já a gente volta com histórias fascinantes sobre os grandes mamíferos dos oceanos. Pesquisador do Instituto Oceanográfico da USP lança livro que mostra a importância da conservação das baleias e golfinhos que sofrem o impacto das ações humanas. Linguagem acessível e mais de 300 fotos e ilustrações, o livro digital gratuito do pesquisador Marcos César Santos, do Instituto Oceanográfico da USP, destaca baleias e golfinhos no litoral paulista. Ao dividir conhecimento científico sobre os mamíferos aquáticos, o autor faz um convite à conservação das espécies. Baleias e golfinhos são conhecidos como os grandes mamíferos dos oceanos, mas algumas espécies de golfinhos também são encontradas em rios. Têm papel fundamental para os ambientes aquáticos, mas não só isso, são cruciais para a nossa sobrevivência. São os jardineiros dos mares. Quando os cetáceos, as baleias e os golfinhos mergulham a essas profundidades, eles se alimentam dessas presas, vêm à superfície e geralmente na superfície da água eles defecam. E as fezes de baleias e golfinhos servem como fertilizantes das algas marinhas. E essas algas acabam processando, utilizando esses nutrientes para gerar oxigênio para a humanidade. E uma informação é muito importante para a humanidade. Metade do oxigênio que nós respiramos ele é proveniente da fotossíntese que vem do oceano, das algas marinhas. O professor Marcos César Santos estuda as espécies há cerca de 30 anos e analisa registros de cetáceos na costa do estado de São Paulo. Tanto tempo de pesquisa rendeu mais de 70 artigos científicos
reunidos com linguagem ao público em geral no livro Baleias e Golfinhos no Litoral Paulista, histórias que contam uma bela história. Eu decidi investir em traduzir o cientifiquez desses artigos científicos para esses registros de baleias e golfinhos na costa de São Paulo. Então, o meu objetivo é alcançar professores da rede de ensino, público e privada, tanto do ensino básico quanto superior, mergulhadores, amantes do mar, como velejadores, pessoas que praticam stand-up, que podem ter contato com esses animais, que têm predileção e gosto por esses animais, para ensinar um pouco a essas pessoas sobre esses animais. Então, a minha estratégia com esse livro é popularizar as baleias e os golfinhos. Eles não estão popularizados no Brasil, eles merecem ser popularizados. Eles desenvolvem serviços ecossistêmicos para nós, humanos, que nós não valorizamos. A ideia é entreter e educar ao mesmo tempo. E para ficar ainda mais interessante, o livro conta com mais de 300 fotos. O objetivo é chamar a atenção para a importância da conservação dessas espécies marinhas, que vem sofrendo cada vez mais com os impactos das ações humanas. A primeira delas é oriunda da poluição sonora. Baleias e golfinhos evoluíram num meio que o som é primordial para eles encontrarem presas e comunicarem, e todas as nossas atividades em ambiente aquáticos geram poluição sonora cada vez maior. Poluição química, nossos despejos de lixo químico vão direto para o oceano e para bacias de água doce. O lixo sólido agora também, com a poluição dos plásticos. A gente utiliza bastante os oceanos com transporte de embarcações, então há um aumento do índice de atropelamentos de baleias e de golfinhos no mundo inteiro. E a gente também busca o nosso pescado, proteína animal no oceano. E quando a gente utiliza artes de pesca, essas artes de pesca acidentalmente levam baleias e golfinhos à morte por afogamento. Entre as curiosidades da publicação, que pode ser baixada gratuitamente no portal do Laboratório de Biologia da Conservação de Mamíferos Aquáticos Labicema, estão, por exemplo, o número total de espécies no mundo. São 90. Metade delas pode ser avistada na costa brasileira. Entre junho e dezembro é a melhor época para se surpreender com a beleza desses seres marinhos. Você já reparou que cada vez mais estamos vendo registros de baleias e golfinhos? Eles estão por toda parte. Nos vídeos da internet, nas fotos das redes sociais ou naquele álbum de viagem daquele seu amigo ou parente. Isso acontece por causa da proteção contra a pesca predatória das últimas décadas, que fez com que várias populações conseguissem se recuperar. Mas outro fator importante é o aumento do número de embarcações de lazer no mar, repletas de turistas, munidos de câmeras e celulares e prontos para clicar os simpáticos animais. Mas vale lembrar, se encontrar uma baleia ou golfinho, é preciso estar atento. No oceano, nós somos visitantes. Então, a gente nunca espera que um visitante na nossa casa vá subir no sofá, vá abrir a geladeira e comer tudo que tem na geladeira e vá fazer uma bagunça na nossa casa. A gente não deveria se portar assim no oceano. O ideal é sempre manter a distância, observar, contemplar a distância. Baleias e golfinhos já estão sendo incomodadas com a nossa presença por causa do barulho da embarcação e da ameaça do atropelamento. Conhecer para respeitar, aprender para reconhecer a importância de todas as formas de vida do planeta. Só assim caminharemos na direção de um futuro mais sustentável e mais digno para todas as espécies. O que a gente precisa num país com dimensões continentais como o Brasil é uma política pública urgente voltada à conservação de baleias e golfinhos, principalmente voltada à extensão cultural, à educação da sociedade. É isso mesmo. Vale lembrar sempre da regra básica de observar a distância, sem interferir na vida dos animais marinhos.
É preciso respeitar e valorizar todas as formas de vida. O Repórter Eco fica por aqui, mas já já a gente se encontra de novo, trazendo o melhor dos temas socioambientais, especialmente para você.